Para falar também de uma situação, né? O Flamengo foi comemorar o título da Libertadores. Aí sim, aí o Flamengo não esse comemorou. tema é bom. Quem que foi, mano? Esse tema é bom. O Vamp gostou do tema. Você é fera, irmão. Quê? Gostei do Gabigol. Vai abrir lá. Vamos falar então do Gabigol, que o Vamp já está celebrando aqui. O Flamengo foi comemorar a Libertadores, trio elétrico, no centro do Rio de Janeiro, uma multidão para saudar o Flamengo, que não pôde comemorar logo depois da final por causa da eleição. E o Flamengo comemorou ontem, né? Esse baita feito, o título da Libertadores. E o que chamou muita atenção foi essa imagem aí que o Vamp adorou. A torcida do Flamengo, ela faz elogios pro Tite, né? Ela faz... Então eu não vou chamar, porque a gente está tendo um problema na nossa técnica, mas a gente vai falar o que aconteceu. O que aconteceu, exato. O que aconteceu foi o seguinte: o Tite vai... o Gabigol não precisa de você. A torcida do Flamengo gritou e, Vamp, o Gabigol, ele falou, é verdade, eu já jogo numa seleção... Caralho, ele falou assim. Vamos falar como ele falou. É verdade, eu já jogo numa seleção. E ele convocou a torcida, ele fez assim. Eu não vejo nada demais. Eu acho que o cara tá comemorando. Ele falou numa entrevista que ele tava virado. Ou seja, ele tava numa festa, foi direto pra comemoração. O cara tava empolgado. Menos que o Vidal, mas tava. Mas o Vidal tá. E ele foi no embalo da torcida. Agora, tá errado, Vamp. Até porque eu também acho que o Tite tá errado de não ter convocado o Gabigol. Tá bem. Assim, eu falei pra vocês assim, quando saiu a convocação da seleção dos 26, quem você tiraria, né? Eu falei aqui no programa, eu não posso tirar ninguém, que é sonho. Família, eu vi ali várias famílias sentadas. Até o próprio Neymar mesmo, que sabia que tava, que é o 10, sentado com seu filho, com o nome dele, vibrou tudo. Agora eu pergunto, tem um monte de danadinho ali que não fez nada pra ir pra Copa, não, viu? Que eu diga tem um monte. O olhar do... São 26, Neymar, eu não vou dizer que é os 10 aqui, mas se todo mundo pegar a carreira mesmo que fez, o Gabigol tá na frente de 10 ou 15 ali, pelo que ele faz nos últimos 3 anos, como o Dudu lá atrás estava fazendo. Principalmente carregando o Martinelli, né? Eu tava vendo aqui, o Palmeiras de nos últimos 3, 4 anos, foram 11 títulos, o Flamengo 11, mais ou menos 12. E o que o Gabigol jogou, é o principal jogador do Flamengo, lá do Everton Ribeiro, do Pedro. O Pedro chegou outro dia aí, tava aí se jogar, em 3 meses conquistou a vaga pra seleção. Mas é o Pedro. E um monte que tá ali, a família tem que comemorar mesmo, e o cara também. Se você pegar os últimos 3 anos do Gabigol aí, de 2019, até antes mesmo, até chegar agora... Uns 4 anos. Tudo bem, joga numa seleção, que é o Flamengo, vários jogadores de seleção, tudo ali. Mas os caras queriam estar nessa onda aí de Copa do Mundo. Só quantos jogadores estão aí querendo, jogadores que estão indo lesionados. O Sané tá lá, ó. Foi convocado, machucado, né? Sérgio Mané. Querendo jogar pelo menos a última partida do grupo. Né? Jogadores tudo bem renomerados, bem de vida. E eu tava olhando assim, quando eu falo que o Gabigol poderia estar, poderia, porque se você for julgar quem tá ali por merecimento, e tanto que o chefe da seleção, meritocracia, não sei o quê, chegou agora, sentou na janela, não pode, bota o Gabigol, poderia estar. E dizer assim, ó, teve oportunidade na seleção e não jogou bem, fez gol contra a Venezuela, foi mais convocado, teve jogador ali na seleção, jogou só contra a Bolívia, fez alguns jogozinhos e merecia para a Copa do Mundo. Mas eu sei que o argumento fez gol contra a Venezuela, normalmente, historicamente. Não, porque o cara fez gol contra a Bolívia. Aí o cara diz assim: o cara fez gol contra a Bolívia. Aí bota o peso que fez gol contra a Bolívia. Ele fez gol contra a Venezuela. O não quer falar, mas eu falo aqui. É um absurdo você ter o Martinelli convocado e não ter levado o Gabigol. Principalmente pelo discurso do técnico da seleção. O discurso é o seguinte: meritocracia. Eu levo por mérito. Isso é cascata, isso é conversa mole para boi dormir, porque a gente sabe que no futebol tem muita coisa envolvida, muitos interesses envolvidos que a gente não tem como provar, às vezes, e aparece um cara lá por enormes interesses envolvidos. Então, você não levar o Gabigol, levar o Martinelli, é um menino que tem futuro, poderia ir para a próxima Copa. Você sabe, na próxima Copa, eu acharia até justo. Você sabe, se o Gabigol vai, e quando a seleção desembarcar no Catar, em Doha, você sabe quem é o jogador que ia ser mais assediado? Ele é Neymar. Ia estar pau a pau ali pra ver. Com certeza. Só uma coisa, o Martinelli, nessa temporada, fez 12 jogos pela equipe que é líder da Premier League. Tem 5 gols, 2 assistências e 4 chances criadas. Eu
não levaria o Martinelli, só para deixar claro, eu levaria o Firmino, não o Martinelli. Tem 2 jogos pela seleção, Martinelli. Eu sei, 2 convocações. E até foram boas. O Gabigol teve vários jogos da seleção, não foi bom, não estou nem analisando os problemas que ele já teve com o Tite, que já foram até superados. Já não é aquela coisa. Mas assim, está se colocando o Martinelli como se fosse um jogador qualquer. Não é, ele é titular absoluto do líder do campeonato inglês. Joga muito bem, é muito jovem, tá? Agora, o Gabi eu acho baita jogador. Infelizmente não foi na Europa esse baita jogador, que já está sendo o Martinelli. Martinelli, a história do Martinelli na Europa é muito melhor do que a do Gabi. Claro que a história do Gabi é monstruosa, tá? Se você me pedisse qual jogador você prefere, até pelo pacotão, eu prefiro o Gabigol. Mas assim, se coloca o Martinelli como se fosse um jogador qualquer, não é. Ele é titular do grande time da Premier League, hoje à frente do Manchester City, à frente do Liverpool, porque não está legal na Premier League. É muito bom jogador, é uma escolha tática. O Tite quis um ponta esquerda, o Gabi não é ponta esquerda. Eu até discuto, eu acho que poderia ser outro, poderia ser o Firmino, eventualmente até o Gabi, mas o Martinelli não é um jogador qualquer. É muito bom jogador, mas ele muito não precisa jovem. mais de um atacante centralizado então, do que de um ponta eu preferia também, ele mas já eu preferia tem mais opções para ponta esquerda. E aí eu preferiria o Firmino pelo momento que vi ver. O Firmino é o melhor jogador do Liverpool na temporada. O Firmino também na seleção nunca foi o que foi, como o Gabi também. Mas o Firmino já tem experiência de Copa que o Gabi também não tem. Como o Martinelli não tem. Esse negócio de você não vai ter mais fixo. O Gabigol é melhor que o Pedro. O Gabigol tá à frente do Pedro. O Pedro é melhor e para aquilo que pretende tá à frente do Pedro. o Pedro é mais se botar os dois de novo, o Gabigol movimenta mais, faz mais gol que o Pedro. Outra característica. Eu entendo, mas é questão de gosto. Para o torneio de um mês. A posição do Romário, a posição do Evair é a mesma posição do Romário, do que Evair, é a mesma posição. Mas a característica é diferente. São tudo 9. Um sai mais da área, não. Para mim, tudo 9. O Gabigol é melhor que o Pedro. Eu acho uma disputa bem acirrada hoje. E acho que para a ideia do Tite, que eu respeito, uma coisa é respeitar, outra coisa é concordar, eu entendo mais o Pedro que o Gabi na seleção. O cara ganhou a posição ali, agora os últimos 2 jogos convocados para a Copa, quem foi? Pegou quem? Vamos pegar, foi Grana aí? Grana e Tunísia. Tu acha que o Gabigol jogando esse jogo ele não ia fazer gol, não? Então, mas os jogos que ele fez, ele também não fez grande coisa, assim. O cara é muito cobrado, o cara carrega. Nunca vi, vou logo avisando. Nunca vi Gabigol, nunca saí com ele, nunca fui nessa festa. Ele não é amigo do Gabigol. Eu queria ser amigo do Vidal, que o Vidal ontem tava legal. Se tá eu e Vidal ali, ia ser da hora. Aliás, o Marcos vai ter que puxar ele. Eu queria estar com ele. Quando eu vi Vidal, eu queria sair dos meus, da minha posição. Desempenho entre o elétrico da história do futebol brasileiro foi o Pedro e o Vidal. Aí sim, eu queria estar com o Vidal. Nunca vi Gabigol, os caras. Eu acho que o Everton Ribeiro é meu amigo, mas Vidal seria meu parceiro ideal. O que fez o Gabigol, o que deixou de ver, o que fez o Gabigol, o que deixou de fazer o Gabigol na seleção. Tem que ter essas imagens aí, pouco importa, Vampeta, na minha opinião. Importa o que ele vai fazer naquele mês da Copa do Mundo. E ele é um tipo de jogador, de uma característica de jogador, para tipo de torneio assim. Eu vejo o Gabigol assim. Não, ele é muito decisivo. É o cara decisivo, cara. É o cara decisivo. Mas ele aceita o banco? Então, lógico que aceita. Lógico que aceita. Sim, né? Ele tá no barco, ele vai aceitar, claro. Ele não aceitou no começo. Ele é o tipo do cara decisivo. Um torneio assim, mas entre o Gabigol e o Martinelli, mas eu não é mais nem a pensar em levar o Gabigol. É claro que é o Gabigol. O Martinelli talvez para outra Copa, mais rodado, mais 4 anos dentro da Europa. É um bom jogador mesmo. Aliás, eu conheço ele desde o Ituano. Quando eu falei do Martinelli num programa... Não, você tá falando que foi eu que... Os amiguinhos aí vieram tirar pra mim, fala que eu não lembro que você falou isso de Martinelli. Eu falei do Martinelli, falei esse menino do Ituano aí. Eu tonto, fui assistir, me convidaram, vai lá ver, tem um cara diferente. Eu numa quarta-feira à tarde... Imagina, você vê tudo mesmo. Vendo o jogo do Ituano lá no Novelli Júnior. Você vê o Votorati do... Nossa, que jogador diferente, mas que jogador. Eu vim aqui e falei Vampeta. Foi Vampeta e todo, tem um jogador diferente. Aí quando foi pra Europa, começaram a conhecer o jogador. Olha, é aquele do Ituano? É aquele do Ituano. Então, ele é um bom jogador mesmo. Tem um futuro brilhante esse rapaz. Tá jogando muita bola. Tá jogando muita bola. Mas é um torneio de um mês que precisa um cara assim. É o tipo do cara indispensável para esse tipo de torneio. Copa do Mundo, esquece. A Alemanha estava mal até agora. Se ela emplacar esse mês de jogar bem, ele engole. Os alemães vem aí. Perigo na área. Não tem esse negócio. Não tem esse negócio de achar que porque não foi bem em tal lugar, não vai mal na Copa. Se ela encaixar, ela arrebenta em Copa do Mundo, se a gente sabe o que é uma Alemanha em Copa do Mundo, entendeu? E o Gabigol, pra mim, é um cara decisivo. E um jogador decisivo para um torneio assim seria indispensável. Foi uma grande injustiça.
pelo que esse rapaz fez no Flamengo, que é um dos maiores clubes do mundo. Dudu também. Esses baba-ovo que falam que só tem que jogar na Europa para ser convocado, não me conformo com isso. Eu não me conformo. O que ele fez no Flamengo, dos maiores clubes do mundo, esse cara foi um injustiçado de não ser chamado para a Copa. Agora, ô Vamp, essa situação do Vidal, eu já pedi pra nossa produção pra pegar a imagem, então se a gente puder colocar já. Ele mamado? É que a gente tá tendo Aprecia com problema na moderação. técnica lá. Mas foi um espetáculo o que o Vidal fez ontem no trio elétrico. Qual foi a parte que você mais gostou, Vamp, do Vidal? Fala pra mim. Todas, né? Todas as partes, é aquela parte de hidratar, né? Que ali você hidrata, fica legal de novo e volta. Alguém pegou ele e botou tipo a mamadeira dando água, né? Ali você hidrata de novo, mas assim. Então tá só. É comemoração, né, cara? O Vidal tá mais pra encerrar a carreira do que pra. Claro. Certo? O cara foi campeão na Itália, foi campeão na Alemanha. Com o Barcelona, acho que ele também ganhou. Seleção do Chile, né? Com a seleção do Chile, 2 Copa América, aí vem pro Flamengo. Né? Com Campeão uma camisa também. nova, que o Modo falava que ele ganhava aquela camisa velha. aí tudo. agora tem várias. Agora tem várias camisas. Em menos de 4 meses, ganha 2 títulos, campeão da América E campeão da Copa do e Brasil. da Copa do Brasil. E ele como jogador sul-americano, ele, quer dizer, ele é campeão com a seleção e com o clube. Com o clube. E aí já sabe a história do Vidal, né? Ele só Ainda- não tem Champions, Não. né? Não Acho que sei. não, né? Bayern de Munique, não? Não sei. O Vidal, eu tenho dúvida, mas acho que não ganhou Se Champions. foi com o Bayern de Munique. Eu acho que não. Acho que não. Aí você pega o Vidal, pô, aquela felicidade toda. O Gabigol, e eu te falo, o momento de comemorar, Flávio, porque a gente viu aqui, o Mauro Betti sabe disso. Palmeiras ganha a Libertadores no domingo, na quarta tá jogando pelo Mundial de Clube, com uma semana tá de volta, parece que não ganhou nada. No sábado e cobrado. e no outro domingo joga. O River também. O River mete 3-0 no Boca em Madrid, vai, perde o primeiro jogo, voltou como se não tivesse Então, ganhado nada. deu- Foi talvez a maior vitória Da vida história, dele. você é maior vitória em clássico, você tá com o Bernabéu, cara. Nossa Aí deu Senhora. tempo de comemorar como o Palmeiras, campeão brasileiro. A comemoração, porque o título você tem que comemorar. Tem que Agora, comemorar. uma coisa que chamou a atenção, né, Flávio, Mauro, difícil. foi a situação que o Vidal e o Davi Luiz, porque são 2 caras que ganharam quase tudo, né, por clubes. Sim. O Davi ganhou Champions, o Davi ganhou o Campeonato Só falando que o Inglês. Gabigol falou em seleção, só tem 3 do Flamengo, que eu não sei se o Léo Pereira já foi de seleção de base. Rodinei e o João Gomes, né? O resto é todo mundo de seleção. Jogamos que vai pra seleção um dia. O Thiago Maia foi Sim, campeão todos já olímpico. passaram Não, por o seleção. Thiago Maia. Então, e todos o João seleção. Gomes é. Agora, uma coisa que é No impressionante. banco tem jogadores de seleção. Uma coisa é o seguinte, você não dá pra ser indiferente para aquilo que a gente viu ontem, gente. Foi há 2 semanas, aliás, mais do que 2 semanas, né? A festa é como se tivesse chegado de Guayaquil ou se tivesse chegado de Plutão. É um negócio. Assim, o Carioca como um todo, né? E pode falar melhores aqui. 2, um do Rio de Janeiro, um de Niterói que tá tudo, né? Pra não falar o Fluminense, porque é aquela coisa. Todos são fluminenses. Todo mundo é Fluminense. O estado é fluminense. É verdade. O dia que eu falei isso, Nasceu no estado do Rio é fluminense. Fluminense, exatamente. O pessoal não lembrou no Mas tudo Programa bem, de informação de educação. informação, tem que falar o termo correto. Nasceu em São Paulo, no estado é paulista. Nasceu no estado do Rio é Eu sou fluminense. paulista. O Flávio também, da Penha é São Paulo. Paulista e paulistano. Ele é paulista e paulistano. Exatamente. Mas enfim. Agora, é impressionante o que aconteceu ontem. Quer dizer, impressionante não, a gente só imaginava que fosse isso. É uma festa. Se você perguntasse, legal, o time chegou agora, não, faz 2 semanas. 15 dias, como se estivesse chegando ali. Não, é e demais. o que o né? time não fez, né? Nesse intervalo. Não, e perdeu na véspera pro Havaí em casa. reserva, uma vergonha. Assim, negócio Mostrou fantástico. quanto largou o brasileiro mesmo faz Largou, tempo. que não Faz era tempo, legal. Faz tempo. Dá pra discutir. Realmente, a última grande partida, eu acho que teria sido contra o Vélez na Argentina. Assim, o que não tira o mérito da Copa do Brasil, que também foi celebrada no domingo, e assim. Mas é um negócio impressionante, é um negócio realmente maravilhoso. Você pode não gostar, você pode torcer contra, pode achar absurdo, mas o que aconteceu ontem é histórico, gente. Não, e depois, É viu, histórico esse negócio de acontecer no largar o Janeiro. brasileiro, eu lembrei da entrevista do Gordão lá com você. Marcos Braz. Isso, meu Deus. Não, ele não queria assumir. Falar que não, a diretoria não teve nada, a diretoria não pediu nada, a diretoria não participou de nada desse projeto. Não, ele disse que tinha um debate, mas que quem Para. decidiu foi o Dorival. Para. Ele falou isso. Às vezes a diretoria não tem nada a ver com esse que não falou projeto nada, mesmo. Teve Não, um mas debate. Ele abandonar falou do que jeito todo que mundo abandonou. participava, mas a decisão Mas era do quem Dorival. manda é a diretoria. O outro é empregado. Aqui quem manda não são os donos aí. Eles mandam, a gente é empregado, tem que fazer o que eles mandam. É mais ou menos isso o que aconteceu no Flamengo. A diretoria decidiu que não daria atenção ao brasileiro, porque a prioridade era ganhar as 2 taças e ganhou. Então, quer dizer, o ano do Flamengo, para mim, foi sensacional. Ganhou a Libertadores da América e ganhou Copa do Brasil. a Copa do Brasil.
Mas agora, eu percebi, né, Vamp, que eu ia falar, Flávio, até pra já te chamar pro debate, Davi Luiz e Vidal. 2 caras que ganharam tudo, que jogaram no futebol em grandes clubes da Europa. A animação desses caras ontem. Isso mostra que a gente fala muito, mas joga na Europa. Mas esses caras também, eles fazem questão de viver esses momentos no Brasil. Porque isso você não vive na Europa. Essas coisas, claro, é magnífico você ganhar, não tô comparando, pelo amor de Deus. Mas você não vive uma situação como essa, como você falou. 2 semanas depois... Não, a chegada de festa é mais legal. É aquela coisa meio... Até, inclusive, o próprio Vidal, a história dele... Eu nunca vi mesmo, ainda mais do nível dele, um cara que quis tanto jogar num time como o Vidal. Foi o cara mais oferecido da história do futebol mundial. O Flamengo não tinha como não contratar o Vidal, né? E foi importante dele possível. Não, e o Davi Luiz também, dançando pra caramba, até viralizou. Teve até a brincadeira, ele sendo, né, passando pelo batismo evangélico e ele rebolando lá no trio. Falou o que o Flamengo faz, né? O que o Flamengo... da igreja e agora ele tá... eu tava lendo isso aí. Mas é legal, né, cara? São 2 caras com uma carreira, assim, absurda. E o que você vê do quanto esses caras curtiram ser campeões pelo Flamengo. O Vampeta conta a volta lá do Mundial. Vocês vieram tomando todas um avião inteiro. Um jogava camisa, só que não bebia ali era Ronaldinho Gaúcho e o Kaká. Mas hoje, em compensação, meu Deus. Ronaldinho Gaúcho não bebia. Não bebia nada, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. E o Kaká Pelo amor de Deus, qual? Os 2, não viu não? Kaká também tá? O Kaká fazia propaganda da família, comendo torrada com manteiga. O Kaká mandou a família, tá com outra. E os caras falam que os caras é maluco. Que isso, irmão? Você não vê não propaganda? Todo mundo família. É mesmo. Os caras falaram que os caras de São Paulo eram tudo comportado. O Leonardo, todo Lorde, separou. O Raí, todo Lorde, separou também. O Miller, então, nem se fala. Aí que os malucos estavam sempre no Palmeiras e no Corinthians. Aí eu digo, os Lodges de São Paulo, tudo separa. Eu vi a família do Kaká, todo mundo de manhã cedo, comendo uma propaganda, né? Manteiga, margarina. Né? Daqui a pouco eu dou história, Kaká separado. Eu digo, meu Deus. Olha lá, o Adriano casou. É verdade. O maluco tá certinho. Nesse exato momento, na fila que exatamente. Se separa, ele casou. O Adriano casou. O maluco tá tudo certinho. O Adriano, é só ver. Não, você vai ver a relação dos títulos, né? O último título do... Por exemplo, eu tava vendo a entrevista do... Tava vendo a entrevista do tempo Oscar. Muda as coisas, né? Tava vendo esse negócio de conquista que você falou do Vidal. Acho que o Adriano vai fazer propaganda de manteiga. Não, pior que não. Pior que o Adriano, quando eu vi o Adriano assinando no civil é que o bicho pega. Se você for na igreja, você é maqueia, né? Assina lá qualquer papel. Quando for lá, filho, aquele lá, se não lê direito, você deixa tudo. Fala qual a história que você ia contar. O próprio Oscar, né, que jogou a Copa do Mundo em 2014, pra mim foi até um dos melhores do Brasil. Que foi titular no Chelsea por muitos anos. Eu gosto de ver o Bola da Vez, ele tava no Bola da Vez, né? E hoje, por legal, tem que é o Scarpa também hoje. Ele falando sobre o que é conquistar, a alegria, que ele andava com nada mais, nada menos com Lampa, né? Sendo capitão do Chelsea. Era o cara que mais chegava no treino, queria ganhar os treinos, tudo. Conquista, mas ele só tava vendo 2 caras vencedores. Venceu o campeonato do Flamengo, pô. É aquela coisa do exemplo que contagia o grupo também, claro. Pô, olha o que o Davi Luiz já ganhou. Ele é campeão, olha o Vidal. Todo brasileiro, né? O brasileiro é festeiro. No Rio, então, o clima todo. Ele é campeão europeu e campeão da América, o Davi Luiz. E olha, se você perguntar pro Vidal, quem não é brasileiro... Tá, mas o Vidal foi de Champions, Mauro? Não, ele foi vice. Ele foi vice, inclusive, pelo Barça. Não, pelo Barça não, pela Juventus, né? Em 15. Perdeu pro Real Madrid. Perdeu pro Barcelona. Se você provavelmente se perguntar pro Vidal, e olha que ele ganhou Copa América pelo Chile. Ele faz parte da melhor geração da história do Chile. 2, né? 2, 15 e 16. Perguntar, Vidal, qual foi a maior festa de título? Provavelmente ele vai falar de ontem. Ele faz parte da melhor geração. Já que ele lembra. Da melhor geração. Eu sei, a melhor geração de sambistas búlgaros. Não, mas os caras foram bicampeões. Não, ok, não é a melhor, é a única. Da única geração. Não, Esse é o terceiro colocado. Zamorano. Não, mas quem ganhou? Aquela geração era boa também. Era bom, mas essa é melhor. Mas então, não é também, não disputava contra ninguém. Não, tem Figueiredo, que é um dos maiores zagueiros de todos. Não tô falando de individualidade. Tem um Caselli, que foi um jogador importante. Eu tô falando de time mesmo, de time que chegou alguma coisa. O Chile não tem antecedentes, não ganhou nada, nem vai ganhar mais. Mas tem um negócio da festa aí que vocês esqueceram, outra coisa principal ali do Vidal. O quê? Né?
O Gabigol gritou o quê, mano? Fica, Rodinei! Ah, sim, teve isso. Não, gravou também. Com a plaquinha de Mauro César. Eu acho que o Mauro César fica o Rodinei ficar no Flamengo. Não, eu não duvido nada que uma medida populista seja tomada, né? Eu não duvido também, não. Seria uma medida populista. Isso é a cara do Flamengo, né? Numa avaliação técnica, obrigado, tchau. Mas eu acho que pode ser sim. Como você falou, Obrigado, populista. tchau. A decisão estava tomada. Tomada. Não fica. Mesmo Então, quando ele já estava em boa fase. a decisão tomada. No dia da final da Libertadores, muito antes estava tomada e mantida no dia da final. Pra você ter uma ideia. Então, assim, porque ele deu um passo para o Everton Ribeiro ficar mais um ano. Né? Aliás, ele estava aprontando nesse último jogo agora, né? Coitado. Mas ele tem proposta? Tem. Tem do Atlético Mineiro, né? Tem. Não sei se é do Atlético, mas ele tem proposta. Atlético Mineiro ele teve. Ele tem algumas opções aí Botafogo, de mercado e ele pode fazer um contrato talvez melhor, né? Porque como ele é dono dos direitos dele a partir de janeiro, ele pode negociar luvas. O Flamengo não vai pagar ele luvas, é uma renovação de contrato, eu te pago o salário. No caso do Reinaldo, saindo do São Paulo pro Fluminense. Contrato de 2 anos contra o contrato Você pode de um fazer um ano. contrato mais O cara vai ver a vida dele. Claro. Tudo contrato, o jogador sem ter que pagar multa. Então ele vai diluir, de repente, luvas no salário, o cara passa a ganhar mais. É uma chance dele fazer um último grande contrato. Claro. E eu acho também que, assim, se ele sair agora, ele sai por cima. É a chance dele, vai, segue seu caminho.